Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um dever. Meu nome é Carol, eu tenho 34 anos, eu sou de São Paulo e construo MLB no ABC. Eu sou Juliette, construo MLB no Rio de Janeiro, mais especificamente hoje na Baixada Fluminense, que é uma das áreas mais carentes do Rio. Tenho 26 anos e há alguns anos aí construindo o movimento. Eu me chamo Gabriela, tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro, organizei a luta do MLB na região do ABC Paulista, em São Paulo, e hoje estou morando em Salvador, organizando a luta do MLB em defesa da reforma urbana, na luta pelo socialismo na cidade. Meu nome é Poliana, eu tenho 29 anos, sou de Minas Gerais, onde a gente atua hoje em mais de 10 ocupações urbanas e faz parte também da coordenação nacional. Eu me chamo Fernanda, sou militante social, sou da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e junto com essas combativas companheiras, nós também organizamos o movimento em Belém. Rádio Popular. Fazer melhor pro pobre, a televisão, tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, nem só de sonhos. Estamos aqui reunidas hoje, algumas das mulheres da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Nosso movimento considera que é muito importante e estimula a participação de mulheres. E hoje, algumas de nós vamos dar essa entrevista aqui, vamos conversar um pouco sobre a situação das mulheres pobres, trabalhadoras, e sobre como o MLB atua em relação a isso. A gente queria falar um pouco como o movimento nos transformou, né, enquanto mulheres. Então, a gente sabe que as mulheres elas não são educadas, formadas para ser liderança. Então, eu acredito que o MLB teve esse papel nas nossas vidas, né, de colocar a gente com essa tarefa, de confiar na gente isso e de nos formar enquanto lideranças do movimento popular. E, sendo mulheres, eu acho que a gente acaba chamando muitas mulheres. A gente sabe, né, no Brasil, que essa luta por moradia é uma luta com predominância de mulheres, mas nem sempre são mulheres que estão à frente desses movimentos. E eu vejo, assim, né, na nossa experiência do dia a dia, que quando outras mulheres veem nós, né, mulheres, à frente, isso também significa e representa para essas mulheres não só a possibilidade de conquistar a casa, mas também de transformar a sua vida como um todo. A gente sabe da situação da mulher pobre hoje, trabalhadora de periferia, que a cidade ela não é feita para a mulher mãe, pobre, trabalhadora, o transporte é precário, a educação é horrível, a gente não tem casa, para a gente chegar no nosso trabalho são várias conduções. Então, o MLB, que luta pela reforma urbana e pelo socialismo, ele significa na vida dessas mulheres uma possibilidade de mudança. E eu acho que a Poliana ela podia falar um pouco para a gente sobre como é na ocupação, né? Quando a ocupação significa para a mulher não só a possibilidade dela conseguir a sua moradia, mas também dela romper com o ciclo de violência que ela vive, quando ela vê que a ocupação também pode possibilitar uma educação para os seus filhos, quando a ocupação ela também pode ser uma forma de viver mais solidária, diferente, né? A construção de uma sociedade ali, naquele lugar, mas que isso significa de verdade uma mudança na vida dessas mulheres. Acho que a Poli, que é uma liderança, né, da Eliana Silva, que já está completando 4 anos e agora atuando também na ocupação de Tina Martins, podia falar um pouco sobre isso, né, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como eu disse, né, eu sou do MLB também, da Coordenação Nacional. Eu atuo no movimento há mais ou menos 4 anos. Eu iniciei a minha militância na ocupação Eliana Silva,
no processo de despejo, que viveu a ocupação, um momento complicado para a gente em Minas Gerais, mas um momento que eu tomei a decisão de ser parte inteira assim, do movimento, né? A minha procura inicial foi pela moradia. Eu não tinha casa própria, né? Morava de favor, enfim, uma situação precária, que inclusive a maior parte das mulheres vivem hoje ainda, né? Mãe também, e muito submissa à questão da relação por depender do espaço para morar, da questão financeira, enfim. E quando eu conheço o MLB fazendo ocupação urbana em Minas Gerais e Belo Horizonte, eu vejo uma saída para me libertar de outros problemas, não só da moradia, né? Então, desde então, eu entrei para o movimento para a conquista da minha casa e não consegui sair mais, porque o meu caso é um específico e milhares de mulheres vivem sobre essa situação, dependendo dessa situação hoje, né? E acho que a luta pela moradia, pela reforma urbana, é um meio de trazer a mulher para o meio social mesmo, para libertar ela das opressões que ela sofre diariamente na vida, né? Então, eu não consegui sair mais e hoje me sinto parte desse movimento no processo de construção, inclusive atuando em outras ocupações urbanas que não a minha. A minha casa eu conquistei ainda na segunda ocupação que a gente fez, onde eu moro hoje eu tenho mais um filho, né? Mas eu não consigo ver a minha luta finalizada ali, nas minhas 4 paredes, não. Acho que o movimento ele traz muito isso, da gente ter um caminho enorme ainda para trilhar, né? Que é a reforma urbana, o nosso objetivo principal. Mas só a moradia também não resolve todos os problemas da mulher. E, por isso, eu sou também do movimento de mulheres Olga Benário, que atua junto com a MLB, e a gente fez agora em Minas Gerais, mais recente, uma ocupação de mulheres, uma ocupação que reivindica para além da moradia, que reivindica um espaço de casa-abrigo, que reivindica delegacia 24 horas, que reivindica creche em tempo integral, que é uma série de outras demandas que as mulheres têm, né? E nós que atuamos hoje dentro do movimento, que militamos em especial e sendo mulher, sabemos quanto essas outras demandas são necessárias, assim. Então, precisamos lutar também por essas outras bandeiras, né? Eu faço parte hoje desse movimento e a gente acaba de realizar a ocupação Tina Martins, que tem 2 meses de existência, uma ocupação muito importante lá no estado, e a gente espera que isso venha se refletir nos outros estados também. O número de violência contra a mulher é um número assustador, e a maior parte dessas violências acontecem dentro das suas próprias casas, né? A cada 1h30, uma mulher é assassinada no Brasil. Isso não é comum, não pode ser comum, né? E os números só vêm aumentando. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um número de 300 mulheres agredidas por dia e apenas uma casa-abrigo que atende 13 mulheres. Então, para um universo de 300 mulheres violentadas diariamente, você tem uma casa-abrigo para 13 mulheres. Isso faz com que as mulheres elas se anulam da própria vida, da própria sociedade, e nós não podemos nos calar diante disso. Então, estamos na luta pela reforma urbana, pelo direito das mulheres, e acreditamos que a reforma urbana só vai avançar, o socialismo só vai acontecer se as mulheres estiverem na luta, e para isso precisamos lutar pelos nossos direitos. Eu acho que a companheira que está agora em Salvador, a Gabi, a gente sabe que Salvador é uma cidade que assassina os nossos jovens, né? E aí eu acho que seria também bacana a gente comentar um pouco sobre como é que esse nosso trabalho de bairro também é um trabalho com jovens da periferia. Então, antes de ir para Salvador, né, eu tive uma experiência importante, que foi na região do ABC, organizar uma ocupação e ter enfrentamento com a guarda municipal, e você vê mulheres na linha de frente, mães segurando as suas filhas no colo, fazendo enfrentamento, com despejo no dia seguinte, se reorganizando, quer dizer, as famílias, as mulheres. Então, foi uma experiência muito importante. E lá em Salvador, agora, a necessidade de se defender a reforma urbana é muito importante, porque casa com essa... Se você tem uma reforma urbana, você não tem uma série de ataques, principalmente à juventude. É muito grande a quantidade de mães que perdem seus filhos
assassinados pelo confronto com a polícia militar diretamente. No ano passado, pelo pouco tempo que a gente está, a gente descobriu que somente numa escola lá de Salvador, 30 jovens foram assassinados de uma mesma escola. Então, você imagina como é para essas mães, quer dizer, enterrar seus filhos fruto desse confronto. E nós reafirmamos a necessidade da defesa da reforma urbana aqui no país, porque é uma cidade, é defesa de uma qualidade de vida para o povo, né? É defesa de uma melhoria de vida. Se você tivesse reforma urbana no Brasil, você não teria doenças como a chikungunya, como a zika, quer dizer, que são doenças onde se originam, maior parte, em bairros pobres, e quem sofre com isso é a população. Uma coisa que é importante, o MLB, nós estamos em 10 estados, e nesses 10 nós temos uma maioria de mulheres liderando nas principais capitais do país. E isso para nós é importante porque coloca a importância da mulher, da jovem, da mãe, da lutadora, se colocar na luta para a libertação mesmo das nossas mulheres, dos nossos jovens. E para a gente isso está sendo uma experiência importante, porque nós estamos perdendo os jovens para o tráfico e para a polícia militar, e nós vamos defender essas bandeiras para poder fazer com que os nossos jovens não sejam mortos, né, assassinados, dizimados, até quando as mães vão enterrar seus filhos fruto dessas injustiças, né? Enfim, então é isso. Nós também temos o trabalho do MLB no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e as companheiras só não podem estar aqui no nosso bate-papo, porque na nossa ocupação Lanceiros Negros, nós estamos defendendo com força, com garra, com as nossas famílias, a luta pela moradia, a resistência, porque corre o risco de reintegração de posse, e nós estamos firmes, fortes, solidários, juntos, prestando todo apoio, solidariedade entre nós, e pedimos o seu apoio, a sua solidariedade, a sua força, porque é necessário, é digno lutar por uma moradia de qualidade. Bom, eu acho que é muito importante para nós, assim, mulheres que estamos organizadas em movimentos urbanos, destacar que nós somos mulheres como todas as outras, nós vivemos as mesmas dificuldades que todas as mulheres pobres, trabalhadoras, que moram em periferias, e nós sentimos necessidade de transformar essa realidade que nós vivemos. A maioria das nossas companheiras, eu mesmo, tenho um filho de 6 anos que nunca consegui nunca consegui vaga em creche pública, né? Assim, até a idade que ele tem, e essa é uma realidade da imensa maioria das mulheres nos bairros pobres. E é uma contradição muito grande, porque num processo que a gente vive nas cidades de maiores dificuldades, né? Aluguéis muito caros e aumentando a cada dia mais, dificuldade, às vezes, para você encontrar um médico no posto de saúde, para um atendimento básico. Isso coloca para as mulheres as principais dificuldades, porque são as mulheres, principalmente, que vão atrás dos médicos, né, no posto de saúde, são as mulheres que precisam garantir a compra, né, fazer o que for possível para poder garantir a compra do mês ali. No final, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres mães solteiras, muitas mulheres que, de certa forma, contam com ela própria para a sua própria sobrevivência e, na maioria das vezes, de filhos. Então, para nós,
é muito importante assim, entender que nós vivemos tudo isso e está nas nossas mãos transformar essa realidade. Está nas nossas mãos, assim, não vai ter ninguém que vai fazer por nós. Nós não vamos ter ninguém que vai nos dar algo, que vai nos permitir avançar, que vai abrir o espaço e dizer, podem passar, vocês estão com o caminho livre. Tudo que as mulheres já conquistaram e tudo que nós vamos conquistar é com muita luta. Então, as mulheres que vão para as ocupações, para defender moradia, as mulheres que estão nos atos, nas manifestações, pelo posto de saúde, pela água, pelo saneamento básico, na maioria das vezes, nos bairros pobres, são mulheres que estão, de uma forma ou de outra, nós estamos mudando a realidade da nossa cidade, do nosso estado, e a gente quer mudar essa realidade do país inteiro. Porque, principalmente nesse momento, e nós vemos debatendo bastante isso dentro do nosso movimento, mas principalmente nesse momento onde a retirada de direitos está muito clara para toda a classe trabalhadora, são as mulheres as primeiras prejudicadas. Porque são as mulheres que, às vezes, precisam faltar ao trabalho porque o filho ficou doente. Porque são as mulheres que, na maioria das vezes, têm dificuldade para conseguir o emprego, né? Porque enfim, são vários problemas, né, que nós enfrentamos, e não são poucos. E, principalmente nesse momento, a gente entende que as mulheres precisam ser linha de frente desse processo. Assim como a gente tem nas nossas ocupações, aí eu costumo dizer que participando das reuniões, garantindo os atos, no processo de ocupação e de resistência, olha, se você olhar em torno, se não vê 90% de mulheres, você vê quase isso. Entendeu? Porque as mulheres estão lá, na linha de frente. E não só nas ocupações. Em todos os espaços da sociedade, se você olhar, se você parar para perceber, tem mulher lutando. Então, nós precisamos garantir os nossos direitos. E acho que entender que ninguém vai fazer por nós, que somos nós que temos que estar nessa linha de frente, é fundamental. Minha história mesmo, eu participei do movimento estudantil, né, no Rio de Janeiro, ajudei a construir a Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro, a ERJ, e tinha uma visão mesmo já da luta, né, da luta da juventude, dos direitos da juventude, mas eu acho que o trabalho com o MLB de bairros, né, mais da realidade mesmo, né? Eu acho que foi o que me fez entender que a gente precisava avançar muito, a gente precisa avançar muito nessa luta, né, para poder transformar realmente a nossa cidade, o nosso país para aquilo que a gente quer. E por isso, com todas as dificuldades que nós temos, que não são poucas, que todas as mulheres brasileiras enfrentam, nós precisamos seguir em frente nessa luta, porque depende muito de nós. A conquista que todo o nosso povo vai ter. Então, eu acho que esse é um dos motivos principais e é algo que faz com que cada vez mais mulheres se aproximem do MLB e que a gente tenha um movimento que tenha necessidade de discutir cada vez mais as questões específicas das mulheres, né? Como essa ocupação que a gente fez em Minas Gerais, do MLB, com o Movimento de Mulheres Olga Benário, por entender essa necessidade. E cada vez mais vai ser isso. Cada vez mais a gente vai ter que unificar as lutas e avançar, porque é só dessa forma que a gente garante os nossos direitos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante a gente dizer aqui também que a gente não está falando de qualquer mulher, que a gente está falando da mulher pobre, que a gente está falando da mulher trabalhadora, e que, dentre essas mulheres, né, a gente sabe a situação que vivem as mulheres negras,
que quando a gente fala de violência, a violência com a mulher negra e os números são ainda mais assustadores. Quando a gente fala que os nossos salários são... Se o salário da mulher em geral é mais baixo que o do homem, 75%, o da mulher negra, que o homem branco, o da mulher negra é menos do que a metade. As mulheres negras estão nos postos de trabalho mais precarizados e as mulheres que estão lutando com a gente lado a lado são essas mulheres, né? E a gente também não pode perder de vista de que a gente está vivendo uma grande crise no nosso país, que cada dia as coisas estão mais caras, que a comida está cada dia mais cara e que a fome está começando a chegar nas nossas casas. Então, a gente queria chamar aqui todas as mulheres para lutar com a gente, porque para a nossa classe, para nós que somos mulheres, não tem outra saída que não a luta, que não a organização. Porque senão a gente vai ver os nossos filhos e as nossas filhas passando fome. É isso que está dado para a nossa classe hoje. A gente vai ver o oficial de justiça chegando na nossa casa e pedindo a casa porque a gente não teve o dinheiro para pagar o aluguel. A gente vai ter que andar quilômetros a pé porque a gente não tem o dinheiro da condução. Então, o MLB ele é um movimento que luta pela reforma urbana e pelo socialismo, e ele está de portas abertas para todas as mulheres trabalhadoras e pobres desse país. E agora a nossa companheira Fernanda, ela vai falar por que o MLB não luta só pela reforma urbana, mas também faz a luta pelo socialismo. Bem, nós defendemos a reforma urbana porque nós queremos, claro, cidades mais justas, mais acessíveis, sem violências contra a mulher. Mas também sabemos que essa sociedade ela é limitada por uma série de questões e não vai conseguir resolver o problema dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, porque é uma sociedade que não visa as pessoas, e sim o lucro. E, portanto, nós também, da MLB, defendemos uma nova sociedade, que é a sociedade socialista, que é a única, de fato, capaz de resolver os problemas que nós vivemos hoje na sociedade capitalista. E, para a gente ter ideia, o capitalismo já se desenvolveu e hoje não consegue, chega no seu ápice, não consegue resolver os problemas mais básicos da humanidade. Nós não temos acesso à saúde, à moradia, à educação. Vivemos num sistema extremamente violento contra as mulheres e nós não podemos acreditar que esse é o fim da humanidade. Nós precisamos lutar para que, de fato, a gente possa transformar a nossa realidade e viver num mundo melhor, numa sociedade em que os homens, de fato, possam ser valorizados, as mulheres possam ser respeitadas, em que a gente possa, de fato, visualizar o ser humano como o mais importante. Então, nós não temos ilusões nenhuma, lutamos por essas questões todas, que todas nós falamos aqui, mas, para além disso, nós chamamos todas as mulheres, todos os companheiros também que estão ouvindo, companheiras e companheiros que estão ouvindo a nossa Rádio Popular, para, junto conosco, lutar por essa nova sociedade, porque ela, de fato, vai ser incapaz de resolver os problemas do nosso povo, da humanidade, enfim, somente mesmo com a derrubada desse sistema, do sistema capitalista, que a gente vai poder, de fato, garantir os nossos direitos e viver feliz no nosso país. Bom, gente, para quem ouviu aí nossa entrevista, essa nossa conversa, quiser entrar em contato, a gente tem um site que é mlbbrasil.org. Também estamos no Facebook, é só procurar lá Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, você vai achar. Estamos organizados em quase todos os estados brasileiros e também temos a disposição de começar o MLB onde a gente não está. Então, se você tem essa vontade de começar essa luta na sua cidade, entre em contato com a gente. Então, encerra-se por aqui as belas, recatadas e do lar. Rádio Popular. Popular. Popular.